Oi gente, tudo bom? Chegando agora aqui nos finalmente da iluminação para o V-Ray. Lembrando que a gente está utilizando aqui a versão 6. A gente começou na 5, mas devido a um tempo aí que a gente ficou, né, meio sumidos, a gente veio para a versão 6, tá? Mas não tem mudanças tão drásticas, então você que está com a 5, até mesmo você que está com a 4, acredito que dê para pegar essas funções sem nenhum problema, tá? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai conversar principalmente sobre a Spotlight, né? Uma das luzes mais legais que a gente tem aqui dentro do V-Ray e uma das mais versáteis que a gente tem aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Só lembrando, então aqui eu tenho já algumas luzes, mas nenhuma delas é uma spot, só tenho aqui uma IS, tá? Lembrando que esse projeto é o do Hugo Interior Designer, então todos os créditos referentes à modelagem é dele, tá? Então quem quiser dar uma moral aí pra ele, no Instagram eu acredito que deve ter, tá bom? Então, só feito esse disclaimer, a gente tem então algumas poucas luzes aqui e a gente vai colocar duas luzes spots aqui. Então, uma aqui, né? E uma outra aqui, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que a Spotlight ela se comporta, né, na cena, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que a Spotlight tem dois tipos, duas formas da gente colocar ela na cena, tá? A normal, em que a gente vai apenas clicar aqui e vai soltar, pronto, temos uma Spotlight, temos outra Spotlight, tá? E temos um outro jeito de colocar, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, mas por enquanto a gente tá aqui. Então a gente vai vir aqui, eu tenho duas, ó, mostrei aqui. A Spotlight, ela, como eu tinha comentado com vocês, ela é um tipo de luz que a gente vai ter que colocar bastante aqui na intensidade dela, tá? Aqui, vamos começar pelo começo, né? Então lembrando que a gente pode colocar a temperatura, né, dela aqui, por esse Kelvin aqui. Lembrando que 3500 por algum motivo, por aqui eu não consigo colocar. Mas a gente também pode colocar aqui, ó, pela textura. Então a gente vem aqui, temperatura, e aqui, ó, beleza, venho aqui, coloco 3500, tá bom? Então tem essas duas formas de a gente colocar, tá? Intensidade a gente já vai ver, tá bom? Unidades, né, o padrão. Aqui a gente vai ter eu vou colocar aqui em 45 para lembrar, tá? Mas aqui, ó, é justamente o ângulo que esse cone faz, tá bom? Então, por exemplo, quanto maior a gente for colocar aqui de ângulo, mais ela vai abrindo, tá vendo? Até que ela não chega no 180, tá? Então, só para mostrar isso daqui. O ângulo da penumbra é justamente esse ângulo aqui também, ó. Então, por exemplo, você tem aqui a luz, né? E entre esse fecho de luz aqui, né, esse último fecho de luz e esse daqui, a gente tem uma penumbra aqui, né, que ela vai, que é essa transição, né, entre a luz e a sombra, né. E aí vocês podem ver que ela fica um pouquinho mais leve, um pouquinho, ó, aqui é um ótimo exemplo. Aqui a gente tem uma luz muito dura, tá vendo, ó? Muito dura, sem penumbra, sem nada. Aí o que a penumbra faz? Ela aumenta, ó, tá vendo aqui, ó, como tá crescendo aqui, ó, essa parte entre a luz e a sombra, que é justamente a suavização da sombra. Então a gente consegue controlar isso daqui também, tá? Então aqui tava com 45, né? E aqui tava com 28. Procurem nunca colocar uma coisa um pouquinho maior que a outra. Então, por exemplo, aqui tá 45, mas aqui vai estar, sei lá, 180.
uma coisa um pouquinho meio estranha, tá? Então tomem só cuidado com isso. Aqui a gente tem... Ué, por que aqui ainda tá assim? Não entendi. Aqui a gente tem o decaimento da penumbra, né? Então a gente tem aqui o linear, o smooth cubic, né? Então a penumbra aqui fica até um pouquinho mais dura, ó, do que se fosse na linear. Aqui é bem mais suavizado. E aqui a gente tem o decaimento justamente da luz. Então seu inverse square, seu inverse cube, ó, quando a gente vai com o cubo, aí sim que aqui vem o bilhão, né? Aqui a gente vai ter que colocar 1 bilhão, pelo menos para começar a aparecer. Mas então eu deixo sempre aqui no linear, inverse square. Às vezes até no smooth cubic isso daqui, mas de via de regra mais no linear, tá? E aqui é o raio da sombra. Mostrando no render eu acho que isso daqui fica melhor. Mas é basicamente como que a sombra ela vai se comportar, né? Justamente tanto com o ângulo, né, do cone quanto a penumbra, tá? Aqui as opções a gente tem aquela mesma, né? Então se projeta a sombra, se não projeta. Se vai afetar os mapas aqui, né, de difusão, ou seja, vai só aparecer ali como iluminar, ou se vai ter uma reflexão ou não, tá? Enfim. Então é basicamente isso aqui, essa parte um pouco mais técnica aqui. Agora eu vou mostrar um pouco com o render, tá bom? Então aqui eu vou desligar tudo que a gente tem. Vou desligar o background, vou desligar a iluminação global, vou desligar a ES, as Rectangle Lights e a Sunlight, tá? Vou deixar apenas os spots aqui, ou melhor. Deixa eu ver aqui. Eu vou selecionar esse daqui. Ótimo. Aí com esse eu peguei. Eu não consigo. Eu queria trocar. Mas não tem problema, eu só mudei aqui mesmo a temperatura, né? Então vamos lá. Vou mudar aqui a temperatura, acho que era 3.500 que eu coloquei, né? 35.000 não, 3.500. Eu acho. Acho que agora tá tudo igual aqui. É isso, vamos tentar, vamos que vamos. Então por enquanto tava assim. E agora a gente vai ver como vai ficar. Ó. Então vocês estão vendo que quase a gente não tem, né, a luz. E ela tá bem próxima à parede. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ainda próximo à parede para vocês verem bem certinho o formato da luz. Então aqui eu vou começar com 50.000. Eu vi que deu uma bela clareada. 50.000. Vamos ver como é que fica. Já dá mais para iluminar, ó. Já deu para iluminar melhor. Só que aqui, ó, aqui ficou bem estourada, né? Então a gente tem que tomar cuidado toda vez que a gente for... Ai, não era isso. Toda vez que a gente for colocar perto de parede, vocês podem ver que deu uma bela de uma estourada, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho mais pra frente essas duas. Opa. Vou colocar um pouquinho mais pra frente. Tá. Aqui já fica melhor. E vamos testar de novo. Ó, já melhorou, tá? Aí depois eu vou fazer uma cena bem mais de perto, tá? Mas ó, só pra mostrar aqui. Então, quando a gente pega e deixa basicamente zero aqui, a penumbra, a gente vai ter uma luz bem reta. Eu vou até salvar essa daqui para vocês terem uma ideia. Ó como tá reta. Fica uma luz bem artificial, nada condizente com a realidade, então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E obviamente, aqui tava, né, no 28.
Aqui eu vou mudar um pouco o cone. Eu vou colocar com 90 graus. Para vocês verem a diferença, né, de como fica o cone. Tá? Olha como já fica melhor já. É um spot, mas você tá vendo que ele já dá uma bela iluminada melhor, tá? Aí, tem aquela parte do Shadow Radius, né? Eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês. Vou tirar aqui. Eu acho que isso vai dar pra ver melhor com essa sombra aqui. Então, como eu não sei qual que é exatamente agora, mas eu vou colocar aqui uma coisa entre 6, vai. Acho que é bem grande assim. E aqui também 6. Agora a gente vai comparar. Então vamos lá, renderizando de novo. Ó, então quanto maior a gente tem de raio, né, das sombras, nossa, que nome estranho, né? Raio da sombra, mas enfim, aquele valor referente à sombra, mais suavizada ela vai ficar. Então eu gosto de deixar uma coisa um pouco mais próxima, assim, entre 1,5 até no máximo 2. Vou colocar aqui nesse caso 1,5. Vou salvar aqui para pegar e comparar. Ele dá uma suavizada já com 1,5, mas não é algo artificial, não fica tão duro, ó. Parece realmente que é como se tivesse uma luz ali projetando, né, a sombra. Aí outra coisa também que eu comentei, que é justamente... Eu não sei porque eu estou colocando tanta cor amarela. Vou colocar uma mais próxima do branco aqui, tá? Eu comentei com vocês que a gente pode ter duas formas, né, da gente colocar a spotlight, que é justamente essa que a gente já fez, que é, né, clicou, arrastou, inseriu na cena. E tem a outra forma, que é o seguinte, que eu gosto de usar muito ela para cenas externas. Então eu vou sair um pouco aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer daqui para cá e vocês vão entender melhor, tá? Então como é que eu faço? Venho aqui, seleciono, com o Ctrl ligado, pressionado, opa, com o Ctrl pressionado, não, é com o Shift, perdão, gente. Com o Shift pressionado, a gente vem, ó, e a gente pode escolher a trajetória da luz, tá? Escolho a trajetória da luz, solto, né, obviamente, clico, aí eu vou escolher aqui o ângulo da penumbra, né? O ângulo, né, do cone, na verdade, o ângulo do cone e o ângulo da penumbra. Então, se eu quero mais, se eu quero menos, enfim. Então, eu vou colocar algo mais ou menos aqui assim. E aí a gente tem aqui, tá vendo? Eu vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem, tá? E a gente vai acabar desligando essas duas aqui que a gente tem. Então, vamos lá de novo. Seguro o Shift, clico, aí vou arrastando, né, aqui para ver mais ou menos onde eu quero a trajetória. O tamanho do cone eu vou deixar esse um pouquinho mais fechado. E o ângulo da penumbra. Se eu quero bastante, se eu quero menos. Enfim, vou querer menos aqui um pouquinho. Então a gente tem esses dois tipos, né, de cone. Agora a gente vai ver como tá. Eu vou selecionar essas duas aqui, né. Antes de eu apagar, eu acho que eu coloquei 50 mil, né, 50 mil. Eu vou apagar essas duas. Opa! Apaguei que não devia. Conelinha assim é uma coisa de louco. Então beleza. Vou editar aquelas duas agora. Essas duas spotlights aqui, né? Ó, então vocês podem ver que o cone e a penumbra estão muito mais finos, enquanto esse daqui está muito mais alto, enfim, né? Eu vou deixar aqui com a temperatura, eu vou colocar 5500. Eu não gosto de deixar totalmente branca, né? Acho que já deu até pra perceber.
5.500. E aí, o que que tem? Aí vamos colocar aqui a intensidade, né? Coloquei 50.000. Vamos lá. 50.000. 50.000. E aí, gente, a gente vai dar uma comparada entre as duas, tá? Só que dessa vez, eu não vou ligar as duas ao mesmo tempo, tá? Eu vou ligar só uma. Vou ligar primeiro a que é mais fininha, que é essa daqui. E aí a gente vai ver como é que tá ficando. Ó, uma coisa até bem soturna, né? Bem macabra até, né? Nossa, não gostei não. Eu até meio com medo aqui, mas vamos lá. Essa ficou assim, né? Vou salvar aqui pra gente depois comparar, né? Uma com a outra. Eu acho que a outra então vai ficar pior ainda, né? Ou não? Talvez não sei. Vamos lá. A outra ficou bem... Olha isso. Que coisa bizarra, gente. mas é muito legal, né? A gente ver isso daqui. Então, ó, a diferença, né? Entre uma que tem um cone maior, né? Um ângulo de cone maior e de uma penumbra maior, com uma que tem algo menor e enfim, tá? Então, eu acho que tem bastante disso, né? E agora com as duas ligadas, né? Vamos ver como fica com as duas ligadas. Acho que vou até acabar aumentando um pouco a intensidade, ó. Fica ó, essa daqui pelo menos ficou melhor. Essa daqui, ó, ficou bem marcado aqui o reflexo, né? Vou aumentar aqui um pouco, só. Vou dobrar aqui. Então de 50.000 vamos para 100.000. 100.000. 100.000. O último render. Melhorou, vai. Deu uma bela melhorada. Então é meio que isso, né, gente? É meio que isso, tá? Era isso que eu queria trazer aqui pra vocês das Spotlights. São uma das melhores luzes que a gente pode utilizar aqui no V-Ray. É muito versátil, tá? Seja com a trajetória, seja com os ângulos, né? E é muito legal trabalhar assim com elas e... Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e muito aqui da aula. A gente já está muito no fim aqui dessa parte de iluminação. Então... a gente já está terminando já. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula e até a próxima. Valeu!